vou chamar aqui uma gaúcha que passou por uma situação inusitada no exterior. Então, vem aqui, Cristine Machado. Olá, pessoal. Boa noite. Boa noite. Não preciso dizer que também estou nervosa. Bom, mas vamos lá. Meu nome é Cristine, sou estudante, tenho 30 anos e passei por alguns momentos assim que eu acho que é importante a gente compartilhar, assim que as pessoas podem também ver o outro lado, né, da história de cada um. E quero enfatizar que as escolhas que a gente faz na vida todas vêm com uma consequência e com resultado. E tudo pode mudar a qualquer momento. Então, basicamente, assim, eu venho de uma família maravilhosa, não tenho nada para reclamar da minha vida, sempre foi tudo muito lindo, sempre fui muito feliz. E em 2005, aos 22 anos, eu realizei um sonho, que foi ir morar na Califórnia. Lá, tudo lindo, maravilhoso. Trabalhava bastante, ganhava bastante dinheiro, conquistei minha independência, minha casa, tinha carro, conheci meu marido. E até então estava tudo como eu tinha pedido a Deus, né? Aí, mais ou menos, as coisas começaram a mudar. Porque, querendo ou não, assim, a gente aqui no Brasil cresce com aquela mentalidade assim que a gente quer, sei lá, estudar, vai para a faculdade, ganha mais, trabalha menos. E eu estava trabalhando assim, tipo, 15, 18 horas por dia, então me sobrava pouco tempo para curtir a vida com meu marido, enfim. Aí então eu decidi voltar a estudar, né, para ter uma outra chance, para poder fazer alguma outra coisa que eu pudesse trabalhar menos. Aí, mais ou menos em 2010, o tempo tinha passado, eu estava estudando, a economia nos Estados Unidos começou a mudar bastante. Meu marido perdeu o emprego e eu, consequentemente, acabei abandonando o meu, porque eu trabalhava num restaurante que a mulher era louca e ela infernizava a minha vida e eu não aguentava mais. Então, acabou assim unindo o não útil ao não agradável, mas pelo menos, né, eu podia ter, de repente, uma outra oportunidade. E as nossas famílias foram ajudando. Meu marido recebia o seguro-desemprego, a gente trabalhava numa coisa ali, outra ali, e assim foi indo. Só que eu tinha o péssimo hábito de pensar que, porque eu vim de uma família maravilhosa, eu me considerava uma pessoa muito boa, que eu merecia coisas boas. E que eu não tinha que necessariamente lutar por elas, mas achava que elas iam vir para mim como fosse. E aí foi o grande erro da minha vida, porque foi a partir desse pensamento que as minhas escolhas começaram a ser cada vez piores. Foi quando, então, né, eu me sentia muito ansiosa, claro, sem trabalhar, o dinheiro estava curto, as contas, né, sempre aumentando. E então daí eu resolvi procurar alguma coisa para ajudar naquela depressão que estava começando a chegar em mim. E eu fiz uma péssima escolha, que eu acabei conhecendo uma droga que se chama metanfetamina. Aqui no Brasil ainda é muito pouco comum, mas lá nos Estados Unidos está em todos os lugares. Para quem não conhece, a metanfetamina é uma prima da Ritalina, que é usada para o tratamento de déficit de atenção. Então, tipo assim, te dá energia. Enfim, claro que como qualquer outra droga, né, é uma droga. E no começo foi tudo muito bom para mim, porque então aquela ansiedade, a fome que eu tinha, aquela intranquilidade acabou passando. Eu comecei a produzir trabalhos maravilhosos para a faculdade, estava tudo indo muito bem, exceto, né, que não
não era, na verdade, muito bem, era tudo uma ilusão. E eu comecei a dar prioridade para isso. A metanfetamina passou a ser a prioridade da minha vida. Então, acabei, né, consequentemente, deixando de pagar algumas contas aqui, outra ali, vai empurrando. E a coisa começou a ficar ruim mesmo, porque então daí eu passava assim 2, 3 dias acordada. E, infelizmente, isso, o que causa para a pessoa é que tu perde o teu poder de decisão, o teu juízo, tu já não avalia as coisas mais como tu acha que tu tem aquele poder, né, de avaliar as situações. Então, tu fica meio à mercê assim, do momento, do que tu vai sentir naquele momento. Então, foi aí que a minha vida foi para o lado ruim mesmo. Que, então, teve um certo dia que meu marido achou uma carteira e qualquer dia da minha vida não teria pensado 2 vezes, né, em devolver aquela carteira. Mas aquele dia eu pensei, vamos usar os cartões. E, infelizmente, eu tomei essa decisão. E os dois, tão idiotas, né, nunca tinham feito nada fora da linha, foram lá usar os cartões de crédito de alguém, e alguém fez uma denúncia, e os dois foram detidos pela polícia, né, por estelionato. Naquele momento, quando isso tudo aconteceu, a polícia chegando ali, eu particularmente estava 3 dias acordada, então o meu juízo realmente não estava batendo muito, porque a gente poderia ter saído daquela situação. Não que eu ache que eu estava certa em fazer o que eu estava fazendo, mas ainda poderia ter escapado de ter sido presa. Mas o cérebro também Tico e Teco não se conectaram. E lá fui. Daí eu, de repente, né, estou nesse momento, eu me deparo, estou dentro de uma cela. Vou confessar para vocês que o sistema carcerário nos Estados Unidos é muito organizado, né, mas também é muito severo. E daí estou eu lá, nesse primeiro instante, numa cela, sozinha, assim, ninguém fala contigo, os policiais te ignoram, porque para eles, quem acaba preso é criminoso. Não interessa se tu acha, no meu caso, que eu achava que eu era essa pessoa boa, né? Estava lá. Aí eu pensando, bom, o que eu vou fazer agora, né? Obviamente, eu não posso ir em lugar nenhum. Aí tinha um telefone assim na parede e alguns avisos. E eu comecei a ler aqueles avisos. E um deles era, né, um anúncio lá, pague a sua fiança e vá para casa hoje, agora, enfim, né? Daí eu disse assim, bom, vai ser isso, vou ligar pro bail bond, né, que é assim que eles chamam, e vou conseguir sair daqui. Mas, para minha surpresa, eu ligo, né, e a mulher diz que custaria mais ou menos uns $2.000 para eu sair. E, claro, eu naquela perrenga financeira, $2.000 era muito dinheiro, mas, de qualquer forma, né, vamos tentar. Eu tenho uma irmã que ainda mora nos Estados Unidos, e a mulher no telefone me disse, eu preciso do telefone de um familiar ou alguém que se responsabilize por esse pagamento. Aí, então, eu passei, né, o contato da minha irmã. Isso devia ser mais ou menos uma meia-noite de quinta-feira. E ela me disse, então, tu me liga daqui uns 10 minutos de volta, que eu te dou uma resposta. Aí, então, eu ligo 10 minutos depois, o que supostamente eu achei que era 10 minutos, né, porque ó, na cadeia não tem relógio. E daí ela me conectou com a minha irmã. E a minha irmã me deu a má notícia de que eu não ia conseguir sair com a fiança. Não era pelo dinheiro, mas sim porque eu tinha uma pendência de imigração. Uns 6 meses antes disso acontecer, supostamente eu tinha que ter renovado meu green card. O que eu não fiz, porque tinha que pagar. E, claro, entrou naquelas contas, né, esperando quando um dia eu resolvesse, pudesse ganhar $10.000, $15.000 por mês e pagar tudo. Enfim, então eu não pude sair com a fiança,
porque eu tinha essa pendência de imigração. Então, eu ia ter que resolver um caso primeiro, para depois resolver o outro. Ou seja, a ficha caiu. Né? Aí, então, depois disso, eu passei pelo processo de ser fichado, o que não é nada interessante, porque eles tiram toda a roupa, eles revistam todos os lugares possíveis. Enfim, daí, depois disso, né, aí veio o problema. Né? Na época, eu fumava cigarro também, então, tipo, assim, começou a bater aquele desespero, né, que ia vir a abstinência. Tem um lado que não é tão trágico da metanfetamina, é que assim, o processo de abstinência não é tão ruim quanto muitas drogas. Ele, simplesmente, quando tu para de usar, tu fica muito cansado, só quer dormir. Tu dorme assim por 2, 3, 4 dias. E foi isso que eu fiz. Eu dormi por 3 dias, e quando eu acordei no domingo de manhã, que eu me dou conta de novo de onde eu estava, e que eu tinha toda a energia do mundo, não tinha nem um pedaço de papel, sei lá, qualquer coisa para te distrair, né? Foi quando eu me dei conta que eu não estava indo em lugar nenhum. Eu corri em volta de uma mesa, assim. Eu acho que eu corri por talvez 20 minutos, talvez 2 horas, 5 horas, não sei. Porque tu acaba perdendo a noção do tempo mesmo. Parece que o tempo não passa lá dentro. Mas, enfim, daí no dia seguinte foi quando eu ia ir ver o juiz. Né? Daí o juiz ia me dizer se eu podia ir para casa ou não. E claro que eu tinha minhas esperanças super altas que eu podia ir para casa. Até porque, nesse meio tempo, quando tudo aconteceu, nós estávamos sofrendo um processo de despejo pelo não pagamento do aluguel. Então, isso significava que a gente ia perder tudo, né? Ou depender assim, dos nossos familiares e amigos para ir lá e esvaziar a nossa casa, um lugar que a gente já morava há 3 anos, e era tudo maravilhoso. E então, esse processo assim, de ter ficado presa acabou sendo uma coisa muito interessante para a minha vida, porque me fez abrir os olhos assim, e ver, né, que tudo na vida pode acabar naquele segundo seguinte. Tudo depende da gente, do esforço da gente de manter, né, tudo que a gente constrói. E eu não tive essa capacidade. Mas foi muito interessante toda a minha experiência, porque daí depois eu ainda passei por diversos outros presídios, né, que a gente chama aqui. Primeiro fui ver o juiz disse, não, segura ela aí, manda fichar de novo, porque primeiro a gente entra Primeiro tu vai para a cadeia da cidade, aí depois tu vai para a cadeia do condado. O condado, no caso, assim, é Grande Porto Alegre, né? Formado por Porto Alegre, Canoas, Esteio, enfim. Então, os Estados Unidos é formado por estados, e dentro desses estados, os condados, e dentro a cidade. Então, daí eu fui, né, da cadeia da cidade para a cadeia central, no caso do condado. E todo esse processo é tão doloroso, porque a gente não se dá conta assim, né, que isso pode acontecer, principalmente lá nos Estados Unidos, beber e dirigir. Aqui no Brasil, que finalmente, né, o negócio está começando a mudar, mas ainda assim, lá nos Estados Unidos é tão comum as pessoas irem para a cadeia por isso. Então, eles já estão mais preparados, né? Mas, tipo, beber e dirigir é uma coisa que tu pode matar alguém a qualquer momento. Então, eles levam isso muito a sério. Só que o processo de estar lá dentro é cansativo. A gente tem uma parte assim que a gente chama que é o loop, que é quando tu tá passando, quando tu chegou no presídio, seja lá qual for, até tu ser fichado e até tu receber um local onde tu vai dormir, ou enfim. Isso demora, assim, de 20 a 48 horas. Então, eu, infelizmente, tive a oportunidade de passar por essas 48 horas sem ter uma cama para dormir, no concreto, o banheiro, assim, né, seja lá quem estiver na cela contigo, te vê ali sentado, não tem muita descrição nesse sentido. E foi, eu acho que a experiência mais horrível no sentido assim de ficar esperando.
e de não ter uma cama para dormir, né? Mas, enfim, o meu tempo está se esgotando. E o que eu queria dizer para vocês é que, né, sempre lembrem que a vida vem... É tudo baseado em escolhas e nas consequências que essas escolhas, né, vão nos levar. Então, assim, para a gente sempre pensar bem, né, antes de fazer alguma coisa, porque às vezes, sei lá, seja lá por qual motivo, eu assumo responsabilidade pelos meus erros e por isso escolhi estar aqui, né, contando essa história para vocês, que muitos teriam vergonha, mas eu sou orgulhosa de ter passado por isso, porque isso me fez crescer, entender que eu não mereço nada, que o que vale mesmo é o trabalho duro e a gente se esforçar para ser pessoas melhores cada dia. Então, muito obrigada por todos estarem aqui.